Oi pessoal, tudo certo? Tudo bem aí com vocês? O tema de hoje é sobre hérnia de disco. Você sente dor nas costas? Você já fez um exame? Sabe o que é que você tem? Eu sou o Rodrigo Portela, especialista em treinamento de força e lesões articulares, colunas, ombro, joelho. Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. Eu vou dar uma pincelada rápida no que é a hérnia de disco, porque se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você já sabe o que é. Provavelmente você tenha esse problema e veio aqui em busca de uma solução, de um exercício, de uma atividade física para saber se você pode fazer, se você não pode e o que é que você pode. Se é isso mesmo que você está querendo, então, por favor, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mim, tá? O que é a hérnia? Então nós temos a nossa coluna com as nossas vértebras, todas as vértebras, todos os ossinhos da coluna. Entre esses ossinhos, no meio deles, nós temos o anel fibroso, que é como se fosse um amortecedor, para não ficar um osso batendo em cima do outro. Então, falando bem, a grosso modo, ele tem essa função de amortecimento entre os ossos da nossa coluna. No meio do anel fibroso, tem um núcleo, o núcleo pulposo. Esse núcleo, ele tem que ficar no meio do nosso anel fibroso, bem no meio. Se ele estiver deslocado para um dos lados, para frente ou para trás, isso vai causando dor. Ele vai comprimindo os nervos, ele vai apertando onde não era para estar apertado, tá? Assim facilita o entendimento. Então ele pode estar só um pouquinho deslocado lá dentro do anel fibroso, ele pode estar começando a romper o nosso anel fibroso, ou ele pode estar totalmente rompido e já vazando para fora. Aí é caso cirúrgico. Em casos não cirúrgicos, há a possibilidade de treinamento. Sempre há a possibilidade de treinamento quando não é cirurgia. E veja bem, isso não é só para hérnia de disco. Qualquer lesão articular. Você não pode falar, você tem hérnia, você não pode fazer musculação. Você tem problema no ombro, você tem um ligamento aí rompido, não pode fazer natação, musculação. No meu caso, a musculação, que é o que eu trabalho mais. Não existe isso de não pode fazer. Não existe exercício proibido. Existem pessoas contraindicadas a determinados tipos de movimento. Mas na musculação a gente sempre consegue fazer uma adaptação. Então, por exemplo, agachamento com barra nas costas. Quem tem hérnia de disco pode fazer? Não vou falar nem sim, nem não, porque não é assim tão simples. Mas alunos meus com hérnia de disco conseguem fazer agachamento com barra nas costas. Veja bem, não estou falando que qualquer um pode fazer, mas existe a possibilidade sim de fazer. Como eu falei então, vamos voltando aí do início, do que é. O núcleo pulposo, ele pode estar então indo para frente, pode ser uma hérnia anterior, pode ser uma hérnia lateral ou uma hérnia posterior, que é quando o núcleo está indo para trás. Esse é o tipo de hérnia mais comum, que é o posterior. Normalmente ele vem junto, por exemplo, posterior esquerdo, posterior direito ou para as diagonais, mas o posterior é o mais comum, então é o que eu vou falar hoje, é o que eu vou falar agora e exemplificar em exercícios. Vou mostrar para vocês o exercício que vocês vão fazer quando está ingressando no treinamento e mais para frente, quando já está aí praticamente livre da dor. Então, como eu disse, não existe uma regra única. Cada caso é um caso. Não é, por exemplo, eu tenho hérnia posterior à esquerda. Não pode fazer leg press. Eu tenho hérnia posterior direita. Não pode fazer desenvolvimento com a barra para cima. Não é assim que funciona. Cada caso é um caso. Você vai precisar do seu exame, da sua ressonância magnética. Tem que levar isso para um professor especialista e o professor vai decidir com você qual o exercício que vai ser feito, tá? Não adianta também ele só pegar o exame e passar. Não, ele tem que ir conversando com você, ver qual que você fica mais confortável, qual
que é para o seu caso, tá? Então aqui eu vou falar a maioria que pode ser feito para quem tem hérnia posterior. Não adianta também, no resultado do exame, junto com o resultado, o médico passar para o professor. Faça esse exercício, faça esse exercício. Não. Quem vai ter a autoridade no caso é o professor especialista em lesões de hérnia de disco. Tá? Não, então não é qualquer professor. Procure um professor especialista naquilo para poder te orientar certinho, porque às vezes o médico também passa de maneira geral. Então tem que ter o acompanhamento com você lá do seu lado na academia. Vamos lá, exercícios. Quando a hérnia ela é posterior, o núcleo está deslocado para trás. Se ele está deslocado, eu estou fazendo esse movimento imaginando que aqui é as costas da pessoa, tá? Se ele está deslocado para trás, a gente tem que fazer com que esse núcleo volte para a sua posição original, volte para o centro. Então, nós vamos fazer exercício que não jogue ele mais para trás. Então, imagina, aqui estão as costas da pessoa. Se você faz, aqui está o seu núcleo. Se você faz abdominal, tá? Aqui a cabeça, você está curvando o tronco, faz abdominal. Você está fazendo, deixa eu ver aqui na câmera, você está fazendo essa curvatura. Tá? Aqui é o seu abdominal, aqui está as costas. Então você está fazendo esse movimento. A cada vez que você aperta essa parte, você empurra mais para trás o seu núcleo pulposo. Então cada vez mais que você fizer abdominal, mais você vai estar piorando a sua dor. Um outro exemplo de exercício. Você está sentado fazendo um puxador. Se você faz o puxador inclinando o tronco, é a mesma coisa do abdominal. Você está fazendo esse movimento, você está apertando suas duas vértebras anteriormente, jogando o núcleo cada vez mais para trás. Vai piorar a sua hérnia. Então o que a gente tem que fazer? Em todos os exercícios da musculação, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer esse movimento de tronco, imaginando que a hérnia esteja na lombar, que é o que mais acontece, tá bom? Mas se for na cervical, por exemplo, segue o mesmo princípio. Você não pode fazer esse movimento para não jogar o núcleo mais para trás, tá? Então a lógica segue a mesma. Então vamos lá, o exemplo que eu dei de puxador. Sentou no puxador, não vai encolher o tronco. Vai manter o tronco reto, um pouquinho projetado para trás até, para poder empurrar esse núcleo anteriormente. Ou mesmo que não desloque anteriormente, pelo menos não vai piorar a situação jogando ele para trás. Então isso a gente tem que analisar em todos os exercícios da musculação. Primeira coisa, fortalecer a região do abdômen, a famosa região do core. Fortalecer lombar, fortalecer abdominal. Mas como se eu falei que não pode treinar abdominal? Eu vou mostrar lá para vocês na prática. Exercícios de prancha. Você fortalece o abdômen sem fazer o movimento da musculatura propriamente dita. Então a primeira coisa, você vai fortalecer toda essa região. A região do abdômen, da lombar, vai fortalecer glúteo, vai fortalecer ilho-psoas, costas, paravertebrais, peitoral, serrátil. Quando você tiver com essa região fortalecida, já com menos dor ou quase sem dor, aí você vai passando para outros exercícios mais pesados. Por exemplo, leg press. Dá para fazer? Dá para fazer desde o início, contanto que não tenha movimento de quadril. Agachamento, dá para fazer? Dá para fazer. De início, não põe barra nas costas. Faz sem peso. Porque o agachamento que não pode é o agachamento errado, que na verdade ninguém pode, que é quando se curva o tronco. Se você faz agachamento certinho, com a postura reta, olha só, você endireitou, você projetou o seu núcleo para frente. Ótimo, é isso que a gente quer. Então pode fazer agachamento. Quer treinar a parte de trás da coxa? Então senta na cadeira, faz uma cadeira flexora ou faz uma flexora deitada. Futuramente quer fazer um stiff, um bom dia,
Pode fazer quando você já estiver totalmente fortalecido, não de início. Quer fazer um levantamento terra? Pode fazer. Tá? Cada caso é um caso. Mas não precisa ficar com isso na cabeça de eu não posso mais treinar, eu não posso mais fazer. Uma coisa que sim, você deve evitar, tanto de início quanto mais para frente, é impacto. Então, quanto menos você impactar, melhor, tá? Também não vou dizer que é proibido, porque existem casos de pessoas que vão aí jogar vôlei, jogar futebol, praticar o seu esporte, e tem o impacto e acabam não sentindo dor. São casos mais raros, mas acontece, tá bom? Vamos lá para o treino? Vamos para a academia que eu vou mostrar na prática como é que faz. No leg press, o que é que normalmente a gente faz? Na descida, o quadril rotaciona. Então esse movimento aqui na coluna vai jogando a nossa hérnia para trás. Quais são as opções? Fazer um movimento mais curto para evitar a báscula do quadril, para evitar o movimento do quadril, ou ainda, uma forma mais segura de não acontecer isso, é fazer unilateral. Claro que tem que ser mais leve, mas faz com uma perna só. Como a outra perna está no chão, isso garante que o nosso quadril não vai movimentar. Vai ficar sempre parado, mantendo a coluna fixa, que é o importante para a gente. Aqui na extensora, quando coloca muita carga, a gente tende a fazer muita força com o tronco, de segurar no apoio e erguer a perna flexionando o tronco junto. É isso que tem que tomar cuidado. Apoia, mas mantém sempre a coluna reta. Então, o mais importante é a coluna, é isso que você vai ter que se preocupar sempre. Se precisar, diminui a carga, mas não força o tronco. Vamos ver o agachamento agora. No agachamento, então, segue o mesmo princípio. Como eu disse, em alguns casos pode fazer agachamento, em casos mais graves, se você estiver sentindo dor, não é aconselhado de início. Deixa mais para frente, quando já tiver fortalecido toda a região de sustentação do tronco. Então, barra nas costas, perna afastada e vai descer com a coluna reta. De novo, não precisa descer muito baixo para não rotacionar o quadril. Desce um pouquinho e já sobe de volta. Não pode descer corcunda, mas isso ninguém pode. Então, coluna reta e faz um movimento do agachamento. E com isso a gente projeta o nosso núcleo pulposo para frente. Vamos ver um pouquinho de braço agora. Outro exercício que é muito comum você acabar curvando o tronco é fazendo tríceps na polia alta. Pega a barra lá em cima e estende todo o braço sem mexer o cotovelo e a coluna reta. Quando está muita carga, a gente tende também a ajudar com o abdômen, dar uma roubadinha aqui com o tronco. Não pode, mantém reto e movimenta só o braço. Então você vai ter que lembrar sempre agora que tem que tomar cuidado com a coluna. O importante agora não é pensar em hipertrofia, nem qualquer outro objetivo. Protege a coluna e faz o movimento correto. Se for preciso, diminui a carga, mas faz o movimento certo. De abdominal, como eu disse anteriormente, não pode fazer o movimento de abdômen para não jogar o núcleo mais para trás ainda e aumentar a dor. Como é que a gente treina o abdômen então? Parado, sem movimento. Fazendo prancha em movimento isométrico, em movimento parado. Vamos lá. Vai apoiar o antebraço no chão e ficar na ponta do pé. E deixar o tronco alinhado. E aí vai ficar parado o tempo que conseguir. Pode ficar no mínimo 20 segundos até 1 minuto no máximo. Não pode ficar com o quadril para cima e nem com o quadril para baixo. É só ficar retinho que você já vai sentir, dá para forçar bem o abdômen e também trabalha a lombar. Então toda a região de sustentação do tronco. Vamos ver mais um exercício ainda. Para fazer o puxador para costas. Então sentou, coluna reta como sempre e puxa até a direção do peito. Quem gosta, quem está acostumado, pode puxar na nuca. O que é que não pode, assim como todos os outros que eu mostrei, é forçar o tronco para baixo, não pode roubar com o abdômen. Coluna reta, parada, inclina um pouquinho para trás para projetar o núcleo para frente e faz o movimento do puxador. Então é isso, aqui foram alguns exemplos para você ver que o que tem que levar em conta
é a flexão do tronco que não pode ser feita. Tá certo? Qualquer dúvida, só escrever para mim aqui nos comentários que eu vou responder tudinho para vocês. Obrigado, até a próxima.